Olá, tudo bem? Aqui é o tio Saulo e hoje nós vamos retomar nossas aulas de geografia, ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o nosso clima, certo, pessoal? O clima nada mais é do que o conjunto aí como é que eu posso dizer, de fenômenos, né, que determinam coisas, por exemplo, temperatura, né, se o dia tá quente ou tá frio, se vai chover ou se vai fazer sol, enfim. Tudo isso está relacionado aí com o clima, beleza? Então, pessoal, o nosso país, ele é um país continental. Por que que a gente diz que é um país continental? Porque é um país que tem uma área muito grande, certo? É uma área, é um território muito grande, maior do que vários países, certo? A maior parte do seu território está no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, tá bom? Professor, o que é essa linha do Equador? Imagina só uma, uma bola, certo? Nessa bola é o planeta Terra. Aí você pega essa bola e fazendo uma reta horizontal, você pega e corta a bola no meio. A parte de cima é o hemisfério norte e a parte de baixo é o hemisfério sul. E essa linha é como se fosse a linha do Equador, né, que divide aí o planeta ao meio, certo? E já uma pequena parte, muito pequena, se localiza aí no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. Como a gente mora num país muito grande, né, nós temos muitos climas por causa disso, né? E aí, dependendo da região onde nós estamos, nós teremos alguns climas diferentes, certo? Hoje nós vamos falar sobre esses climas principais que nós encontramos aqui no Brasil. É o equatorial, o tropical de altitude, o tropical úmido, o semiárido e o subtropical, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos, para começar, um mapa dos climas do Brasil, certo? Aqui você tem o Brasil, né, aqui o território brasileiro, dividido aí, né, nas regiões onde nós podemos encontrar diferentes climas, certo? Começando de cima para baixo, aqui bem no norte, aqui é Roraima, nós temos aí uma parte sendo clima tropical, e aí aqui a região da floresta amazônica nós temos o clima equatorial, certo? Na parte do centro do Brasil nós temos indo até o Nordeste, clima tropical. Nós temos aqui na parte do sertão do Nordeste, no litoral, nós temos o semiárido, beleza? Aqui na parte onde é Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais assim, São Paulo é tropical de altitude, e no sul do Brasil aí o subtropical. E além disso, nós temos aí o tropical atlântico, né, que é aqui nesse litoral aqui, mas esse clima nós não vamos falar dele não, certo? O clima equatorial, pessoal, nós encontramos na região norte do Brasil, como vocês podem ver, ó, aqui na parte de cima, certo? Nós temos aí esse clima, né, que tem uma presença muito forte da floresta amazônica, certo? Que é a maior floresta do mundo. Eh, Pega aí, além da região norte, né, o estado do Mato Grosso e do Maranhão, que fica na região nordeste, né. Nesses lugares você encontra temperaturas altas, ou seja, climas bastante quentes, né, e ao mesmo tempo nós temos também muitas chuvas, certo? Então é aquele quente abafado, certo? Aquele clima que de manhã tá fazendo sol, mas quando é de tarde cai aquele toró de ar, tá bom? E aí, por causa disso, né, nós temos na floresta amazônica, nós sabemos que tem muitos rios, e aí, consequentemente, nós temos muitas chuvas, e aí é muito difícil acontecer de ter falta de chuvas nesses lugares, tá bom? O clima tropical, pessoal, ele se localiza aqui, ó, certo? Na parte mais central e pegando aqui uma parte do Ceará, onde nós estamos, região aí nordeste, né, também. Esses estados, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais, são os estados onde a gente consegue encontrar eh, com mais predominância o clima tropical, tá bom? São lugares onde tem temperaturas também muito altas, certo? A gente é suspeito de falar disso, né? Nós moramos num estado bastante quente, né? Aqui a gente sabe que é muito quente, justamente por causa desse clima. Eh, e boa parte do ano nós encontramos essas temperaturas altas, certo? Nós temos duas estações, certo? Bem definidas, que é ali meio que uma seca que vai de maio até setembro,
né, e uma mais chuvosa, que o pessoal diz que é o inverno, né, que vai ali de outubro a abril, tá bom? Mas isso não quer dizer, pessoal, que, tipo, de maio até setembro não chove nada e de outubro até abril chove todo dia. Não é assim, certo? Tem ali as suas transições, né? As estações, nós sabemos que existem 4 estações: inverno, verão, outono e primavera, né? Depois a gente vai falar com calma sobre cada uma dessas estações, certo? Mas aqui basicamente são essas duas aí as mais importantes, tá bom? O clima tropical de altitude, ele se localiza mais nas partes de serra, justamente aqui, ó, São Paulo, ali o sul de Minas Gerais, parte do Espírito Santo, são regiões onde existe muita serra, né? Nós encontramos aí nessas regiões, né, um clima bastante agradável, ok? São temperaturas boas, certo? A gente consegue até assimilar um pouco com a temperatura de Guaramiranga, mais ou menos, certo? São temperaturas amenas, agradáveis, e também por causa dessa questão da baixa temperatura, do ar ser mais úmido, tem também aí chuvas bem distribuídas ao longo do ano, certo? Não tem aí essa questão da escassez. Nós temos também o clima semiárido, que é o clima mais conhecido por nós nordestinos. Eu vou só voltar aqui, ó. Ele fica mais ou menos nessa parte do Nordeste, pega aí boa parte do sertão, né? Nesse clima, pessoal, nós temos uma característica bastante interessante, né, que é a falta de chuva, né? Nós temos longos períodos aí de seca, certo? Chuvas que geralmente vêm são muito fortes e muito rápidas, e assim, não dá, mal dá tempo de molhar o solo, e aí fica um pouco difícil de plantar, né, de surgirem árvores aí e de diminuir a temperatura, ok? E aí, por conta disso, nós temos durante quase o ano todo as temperaturas bastante altas, né? E como motivação disso, né, as chuvas aí são fracas e são mal distribuídas. Nós não temos aí períodos, né, épocas do ano, assim, onde as chuvas são mais fortes, certo? E por último, nós vamos falar sobre o clima subtropical. Eu vou só voltar aqui no mapa para mostrar a vocês onde fica. Aqui essa parte azul, que é a região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? Esse clima, pessoal, ele é muito diferente aí dos outros, certo? Nos outros climas nós percebemos que tínhamos ou temperaturas mais ou menos altas ou temperaturas altas, certo? Mas no clima subtropical nós temos aí uma diferença, né? Como é a parte mais ao sul do Brasil, né? Ou seja, ela é mais distante da linha do Equador, ok? Elas têm aí temperaturas mais baixas, nós temos chuvas mais distribuídas, ok? E aí nessas regiões onde existem serras, né, também se registram aí temperaturas negativas, ou seja, abaixo de 0 graus, ok? Existem também casos de geada e até de neve, exatamente. Quem disse que no Brasil não neva, tá aí, região sul do Brasil e alguns lugares neva sim, ok? Temperaturas até a níveis de temperaturas aí de muitos países da Europa, ok? Realmente é um clima completamente diferente, tá bom? E por causa desse clima, né, dessas condições aí bastante diferenciadas, aqui nessa região é possível plantar árvores, né, que em outras regiões do Brasil não é possível plantar, como é o caso dos pinheiros, das araucárias, ok? Do trigo, que é usado para fazer pão, bolo, todo tipo de massa, né? Essas variedades aí de plantas que em outros lugares do Brasil não dá certo plantar por causa da temperatura, certo? E aqui para finalizar, pessoal, nós temos aí um resumo, né, que eu tirei do site Brasil Escola, que ele é em meio de formato de tópicos, certo? E aí ele tem assim mais ou menos faz aqui um resumo de tudo que a gente falou nessa videoaula, tá bom? Eu vou postar essa imagem no grupo aí também para vocês irem dando uma lida, se quiserem copiar, fica a critério de vocês, tá bom?
E como atividade, pessoal, vamos praticar esse nosso aprendizado, essas 3 questões, certo? Bem fáceis aí para vocês copiarem no caderno e mandarem no privado, tá bom? A primeira questão, ao todo, quantos tipos de climas diferentes podemos encontrar no nosso país? Certo? Qual o clima predominante da nossa região? Certo? E se puder, diga quais são as características desse clima, tá bom? E a 3, eu estou dizendo aí, clima com elevadas temperaturas e muita chuva que influencia a região amazônica. De qual clima estamos falando? Falei aqui na aula, não foi? Então é isso, pessoal. Faça as atividades do caderno e poste a foto com a hashtag não são férias no meu privado. Tá bom, pessoal? Fiquem em casa, cuidem da vida de vocês e da vida de quem vocês amam. E logo logo nós estaremos de volta. Um abraço e até logo.